Agradeço todos aqueles que estão inscritos nesse canal e os que nesse momento pararam para me ouvir. Hoje estarei refletindo a respeito de um tema que interessa a todos nós. Todos nós dormimos, não? E muitas vezes é um pouco complicado ou difícil pegar no sono, né? Existem aqueles dias mais tranquilos em que nós vamos para a cama e logo adormecemos. Existem outros dias em que ficamos nos revirando na cama de um lado para o outro e não conseguimos realmente conciliar o sono. E daí começam na nossa mente a vir todos os problemas que nós temos que resolver no dia seguinte, né? Muitos de nós, com certeza, já passamos ou passamos um dia ou outro por essa situação. Será que dormir, muitas pessoas dizem assim, quando você dorme, você perde tempo. Vocês sabiam que nós passamos um terço da nossa vida dormindo? E o problema do sono não é um problema só de uma ou outra pessoa, é um problema mundial. É um problema extremamente sério de saúde. Olha lá. E o sono? O que é o sono? É um dos pilares da reparação do nosso organismo. Nós temos a alimentação e temos o sono. Então, o sono é absolutamente necessário. A privação de sono, ela traz problemas muito sérios. A pessoa fica irritada, cansada, não tem a energia que precisaria para o dia seguinte. E o que acontece? Se ela começar a ser privada cada vez mais de sono, a conta de privação de sono vai aumentar. E o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a adoecer. Vocês sabiam também que um dos problemas em relação ao sono, quando nós temos problemas em relação ao sono, é um dos primeiros sintomas de problemas psiquiátricos, de problemas de distúrbios, de outros problemas mais sérios. Veja lá como é importante o sono. Quando nós dormimos, o sono nos repara. Ele fixa as nossas memórias, ele organiza o nosso cérebro, ele cria todas as químicas, ele organiza todas as químicas que nós precisamos para nosso controle arterial, para o nosso controle do sistema nervoso, para a formação de músculos. Hoje os jovens estão tão preocupados, as pessoas com formação de músculos, é a hora que a gente dorme. E nós precisamos dormir, não adianta só dormir, desmaiar e dormir só um pouquinho. Nós temos que dormir as horas necessárias para que o nosso corpo se repare, para que o sono exerça a sua função satisfatória em nosso corpo. Veja lá. E os estudos mostram que o que acontece? Muitos problemas do sono, de não conseguir dormir, estão relacionados a maus hábitos. Olha que sério. O que será que acontece conosco? Outra situação, o sono, para ele ser eficiente, ele tem níveis, e ele precisa chegar nos níveis mais profundos para que ele consiga realizar
todas as suas funções de reparação, de restauração. Né, aquele sono REM, aqueles sonos que a gente precisa entrar num estado mais profundo de sono, né, porque nós vamos ver que muitas pessoas, às vezes, quando nós não descansamos, nós ficamos só naquele sono superficial. Então, o que que é necessário? É necessário a higiene do sono. O que é isso, Marilene? É como conduzimos o nosso sono. Como conduzimos a nossa vida para dormir, reduzir estímulos, porque assim, para dormir, nós precisamos reduzir as estimulações internas e externas. Uma um hábito que nós precisamos ter, que é muito importante, ter hora para dormir. Passou 15, 10 minutos ou meia hora, mas volte no teu tempo. Veja a hora que você precisa dormir para você ter 7, um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. Nós necessitamos desse sono. Daí o que que acontece? Para que isso ocorra, temos horas para dormir e hora para levantar. Olha que interessante, a nossa natureza precisa de quietude para que a gente possa dormir. Precisa de uma luz em penumbra, ou uma luz amarela, uma luz alaranjada, ou uma luz vermelha, mas uma luz bem assim, suave. Precisamos, quando nós acordamos, se faz necessário que a gente abra a janela e fique pelo menos 5, 10, 15, meia hora na luz natural. E à noite, nós precisamos tirar toda a luz artificial. Tirar o quê? Celular. Não deixar celular, televisão ligada. Por quê? Porque esses aparelhos, eles emitem ondas eletromagnéticas que o cérebro também emite. Então, não é interessante, os estudos mostram que não é interessante que você deixe do lado da cama, na tua cama, procure colocar um pouquinho longe de você. Se você vai acordar e precisa ter o alarme, coloque alarme longe de você, porque alarme perto a gente muda. A gente faz uns truquezinhos desse de vez em quando. Veja bem, que nós precisamos arrumar o nosso ambiente de dormir. Uma outra questão que eu sempre brinco com os clientes é assim: arrume a sua cama todos os dias. Porque as pessoas falam assim: "Ah, eu vou desarrumar para dormir, vou deixar assim mesmo". Só que você chega, está toda desarrumada aquela cama, ela não está preparada para mais uma noite de sono, mais o repouso que você precisa. Você vai perder o quê? 5 minutos no máximo, nem isso para arrumar a tua cama. Puxe os lençóis, passa a mão em cima, coloque os travesseiros no lugar. Quando você chegar, você vai ver que aquela caminha está preparada, coloque um cobertorzinho onde você coloca o pé, que você sabe que ali vai aquecer seus pés, que andar ou ficar em pé ou correr o dia inteiro. É um carinho, um cuidado com você. Outras questões que os estudos eu estou colocando para você, coisas que os estudos apontam. Como o sono é um problema mundial e
ele atinge uma quantidade enorme de pessoas, o que que acontece? Existem muita gente estudando e vendo o que que pode ser feito. Do que eu estou falando com vocês agora? Da higiene do sono. Outra questão, o que você ingere? A cafeína, nós adoramos café e temos muito café à nossa disposição no Brasil. A último copinho, ele deve ser tomado das 15 às 16 horas, depois nada de estimulante. Deixa o seu corpo ele ir realmente começando a desativar na hora do sono. Às vezes as pessoas dizem o seguinte em consultório: "Eu tomo um álcool, tomo alguma coisinha para dormir", só que tem o seguinte, você vai dar uma relaxada, só que o álcool, ele piora a qualidade do sono. Ele tem uma ação com a melatonina por exemplo, nós chegamos numa determinada época da vida, a gente começa a parar, diminuir de produção nossa de melatonina. A melatonina, ela não induz o sono, ela ajuda na qualidade de sono, você entrar em sono mais profundo. É um sono mais reparador. Outra questão, alimentação muito copiosa à noite. O que que você come? O que que você faz à noite? Você começa a deixar todos os trabalhos difíceis, responder todos aqueles e-mails, você pega alguma coisa e leva para casa? E fica lá até altas horas? Então, isso o que que você faz? Você sobrecarrega a coitada da sua mente e o seu cérebro, que ele quer descansar um pouco, ele quer se reparar com o sono. Ele não consegue, ele não consegue. Então, assim, trabalhos difíceis à noite, pode deixar de fazer. É, Então, assim, o que que precisa? Você precisa organizar. Eu estou falando até agora de estímulos externos, agora eu vou falar de estímulos internos. Você tem aquela confusão de coisas que no outro dia você tem que fazer, porque está correndo o tempo muito rápido. O que que faz? O que que ajuda muito a gente? Você descarrega um pouquinho o cérebro fazendo o quê? Escreva num papelzinho todas as suas tarefas do dia seguinte, deixa ali, ou deixa no seu criado, ou deixa na mesa da cozinha. Então você já deixou de pensar nisso 500 vezes que você tem que fazer, que eu não posso esquecer. Está escrito. Outras questões, vou deixar para amadurecer estas decisões. Coloca no papel, organiza, tenta tirar um pouquinho daquela confusão que está tudo emaranhado na sua cabeça, coloque ali no papel. Por quê? Porque seu cérebro vai ser aliviado dessa tarefa. Pronto. Outra questão muito importante: acalmar o coração. Não adianta, meus queridos, vocês quererem ter uma noite maravilhosa, chegarem no nível de aprofundamento do seu sono, se vocês começam ou têm o hábito de assistir filmes terríveis à noite, filmes de horror, filmes com muita. Aliás, grande parte tem isso, filmes muito pesados emocionalmente à noite. Por quê? Na frente da televisão, nós somos pessoas passivas. O que que nós estamos? Engolindo tudo aquilo que a televisão está colocando para a gente. Então, veja bem, se você engole medo, se você engole tristeza, se você engole desespero, se você engole raiva, o que que vai acontecer? Lá dentro de nós, o nosso psiquismo, quanto mais inconsciente é, quanto mais dimensão profunda é,
mais uma coisa se junta à outra. Medo se junta a outros medos. Raiva se junta a outras raivas. Desespero a outras situações de desespero. E fica aquelas coisas borbulhando dentro de você. Por isso que às vezes você tem sonhos terríveis, porque os sonhos, eles tentam simbolicamente, uma hora eu vou falar de sonho, simbolicamente trazer para você uma porção de coisas que estão fervendo lá dentro. Então, o que precisa fazer? Acalmar a mente, acalmar o coração. Então, à noite, você tem que fazer uma higiene do que você está vendo, uma higiene mental. Você tem que, antes de dormir, ouvir música, ler. Não leia em celular ou em tablet. Por quê? O que os estudos mostram? A luz não deixa a melatonina funcionar, não deixa você dormir. Então, dificulta mais ainda. Se você pegar um livro com papel mesmo, já é um pouco diferente. Dá um pouquinho de sono, porque você vai imaginando as coisas. Então, veja bem, ouvir músicas suaves, meditar com a meditação guiada, fazer as suas orações dentro daquilo que você acredita. O que você está fazendo? Você está se preparando para dormir. Se você ficar num ambiente de pouca luz, cheiroso, perfumado, pode colocar uma lavandinha, um incenso gostoso, ou então nada. Deixa assim, começa a escutar, como a gente falava para os meninos, eu falava para os meus filhos, escuta os barulhinhos da noite, entendeu? Fica quietinho, fica ali um pouco quieto, para seu corpo saber que você quer descansar. Você está respeitando o seu corpo, respeitando o seu sono. Bom, como eu disse para vocês, existem várias, os próprios fitoterapeutas também indicam algumas plantinhas que você pode usar, valeriana, mulungu, passiflora, o magnésia treonato, até melatonina. Mas então, veja bem, existem recursos naturais, você tomar um chazinho, você ouvir uma música, você ir para o silêncio do seu quarto, arrumar a sua cama, você está honrando você, você está fazendo aquilo que é necessário, ter uma higiene de sono, facilitando o seu sono. E com certeza, se você diminuir os estímulos internos, tentar assim a paz, às vezes você encontra uma imagem que te ajuda muito. Eu tenho uma, vou passar para vocês. Eu gosto muito daquela imagem, daquele lago, ele está meio tumultuado, mas ele vai acerenando os círculos que ele faz, o vento vai se ficando bem mais suave, uma brisa suave, vai ficando aquela água lisinha, lisinha. Flores ao redor debruçam suas pétalas brancas e perfumadas nesse lago. E ele começa a ficar com aquelas águas perfumadas. E como se você fosse devagarinho se sentindo o lago, se sentindo calmo, se sentindo tranquilo. Eu só, eu até sonhei. Então, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, aperte o sininho, fiquem comigo. A semana que vem nós vamos estar de volta. Um grande abraço no coração de cada um. E coloque aquilo que vocês querem nos comentários, gostariam que eu falasse.
Até a próxima.